Oi, pessoal. Hoje nós vamos resolver o exercício 2.13 do livro Mecânica dos Fluidos, do professor Franco Brunetti. É o tipo daquele problema que o enunciado é rápido, rasteiro, curto, e toda a linha de raciocínio tem que estar na figura, certo? Então vamos aqui. Na figura a seguir, o sistema está em equilíbrio estático. Pede-se pressão do ar em milímetros de mercúrio, pressão absoluta. B, pressão do ar em MCR, metro de coluna d'água. Aqui estão os dados, né? Deu esse D maiúsculo, Dzão, vou chamar de Dzão, vou chamar de Dzinho, esse D minúsculo, deu H, certo? Pressão atmosférica, peso específico da água e do mercúrio. Então vamos ver aqui, ele está em equilíbrio. Então eu vou ter duas forças apontando para a direita, F 31 N, e a força de pressão aqui no A1, e vou ter uma apontando para a esquerda. Então, F mais essa outra força tem que ser igual a essa. E a outra a gente aplicar a equação manométrica. A gente tem que notar para essas duas linhas vermelhas, que a gente vai notar o quê? Que esse deslocamento aqui, ele ocorreu ΔH mais ΔH. Certo? Coloquei essas linhas para ficar mais fácil a gente entender. Então, o deslocamento aqui foi duas vezes ΔH. Então, a primeira saída desse problema é a gente entender que esse volume que se desloca, né, que seria π vezes dzão ao quadrado dividido por 4, vezes ΔH mais ΔH, ou seja, duas vezes ΔH, ele tem que ser o mesmo que se desloca aqui, que vai ser π vezes dzinho ao quadrado dividido por 4 vezes h. Então, a saída é entender a figura, como eu sempre digo. Entendeu? Você vai aplicar aqui no passo 1. Então, o volume do cilindro maior e o volume do cilindro menor. Com isso, eu consigo, certo? Como eles são iguais, vamos igualá-los. E eu consigo facilmente encontrar o valor de ΔH. Então, vai ser π dzão ao quadrado dividido por 4, vezes 2 vezes ΔH, igual a π dzinho ao quadrado dividido por 4, vezes h. Corta o π sobre 4 com π sobre 4, resta-nos que o ΔH é 0,05 metros. Passo 3, aplicar a equação manométrica. Então, pressão do ar em 1 vai ser 2 vezes ΔH vezes o gama da água, mais o gama daquele fluido ali, que chamou de M vezes H, menos o gama da água vezes H. Muito bem, isso aí vai ser igual à pressão do A em 2. Então, resolvendo, a gente acha que pressão do A em 2 é igual à pressão do A em 1 mais 17.000, eu vou chamar isso aqui de 1. Muito bem. Passo 4, eu vou pegar agora aquela parte do equilíbrio. Então, aquela força 1 mais 31 vai ser igual a força em 2. Então, força é pressão vezes a área. Né? Então, pressão em ar em 1 vezes a área 1 mais 31 é igual a pressão da área do ar em 2 vezes a área em 2. Só que a área em 2, né, que é o outro pulo do gato desse problema, e ele tem alguns outros que você vê no capítulo 2 do livro, são parecidos com essa área, eu tenho uma haste. Então, a área de contato aqui vai ser a área total menos a área da haste, que é justamente aqui, ó, π dzão ao quadrado dividido por 4 menos π dzão ao quadrado dividido por 4. Essa é a área de contato. Então, a gente resolvendo, chega aqui, dá 0,004 pressão de A em 1 mais então igual a 0,003 pressão do A em 2, vou chamar isso aqui de 2. Então, vou substituir 1 em 2, né, e acho tranquilamente a pressão do A em 1 e a pressão do A em 2. Em 1 deu 20.030,415, e em 2 deu 37.030,415. Muito bem. O próximo passo, né? Passo 5, determinação da pressão absoluta na seção 1 em milímetros de mercúrio. Eu sei que a pressão é igual a
gama vezes H, né? Então ele está falando aqui da carga de pressão, então a carga de pressão, né, de mercúrio vai ser essa pressão que a gente encontrou dividido pelo peso específico do mercúrio. Então, deu 0,14722825 metro de mercúrio. Aí eu divido por 1000 e, aliás, multiplico por 1000 para estar em quê? Em milímetros, transformando de metro para milímetro. Então vai dar 147,2825 milímetros. Perfeito? Então, a pressão absoluta, né, que está pedindo a pressão absoluta, vai ser essa pressão calculada aqui, 147, mais a pressão atmosférica foi dado no enunciado do problema. Então a resposta é 831,282 milímetros de mercúrio. E o último passo é a determinação da pressão na seção 2 em metros de coluna d'água. Então, a pressão do A2 vai ser gama da água vezes o H da água. Então, essa carga de pressão, que é P sobre gama, vai ser essa pressão que a gente achou aqui, né, em 2, 37.030, dividido pelo peso específico da água. Vai dar 3,703 metros de coluna d'água. Bem, é isso aí, pessoal. É o exercício 2.13. Ele é muito de entender a complexidade da figura e aplicar a equação manométrica e equilíbrio das forças. Então, ele se repete essa linha de raciocínio por muitos dos problemas no capítulo 12. Então, era isso aí. Obrigado. Qualquer dúvida, faça um comentário. Até a próxima. Saúde e paz.